Ai, meu Deus. Eu sempre quis gravar um vídeo assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom... Gente, cara, que vídeo especial. Assim, vou lhe dizer por quê. Quem afinal é Carlinhos? Mr. Zafón, boy do cemitério dos livros esquecidos. Carlos Ruiz Zafón, quem é este grande autor incrível que conquistou grandes fãs por conta de sua tão falada série? Antes de tudo, ele é, e sempre foi, desde o momento em que eu comecei a ler o primeiro livro dele, um dos meus autores favoritos. É incrível a magia que esse cara causa na sua cabeça através dos livros que ele escreve. Não tem um livro de Zafón que eu não tenha gostado. Carlos Ruiz Zafón é um escritor que nasceu em Barcelona em 1964 e muito tempo depois, em 1993, ele foi e publicou o seu primeiro livro, do qual eu vou falar mais adiante, certo? Até aí tudo bem. Tá, mas pelo que ele é tão conhecido? Carlos Ruiz Zafón é o escritor da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, que tem como primeiro volume A Sombra do Vento, que é, acho que, o seu livro mais famoso no mundo todo. Sombra do Vento é o primeiro volume dessa série e conta, a gente vai conhecer o Daniel Semperi, que vai ser introduzido a um lugar através de seu pai, que é um lugar assim, ó, que meu Deus do céu. Esse lugar é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Agora sim, eu não vou falar muito sobre ele, porque se você ainda não leu, você tem que ler. O que você tá fazendo? Desliga o vídeo, vai, toma! E aí, nesse Cemitério de Livros Esquecidos, ele vai e pega um livro, e o livro é A Sombra do Vento. E aí, a partir desse livro, muitos mistérios acontecem, muitas coisas, ele desenterra uma história, assim, incrível, extremamente eletrizante, um mistério que você não consegue parar de ler porque você quer saber tudo o que tá acontecendo. Certo, não vou contar mais nada. Você aí que leia, porque o meu foco não é A Sombra do Vento, já que ele é foco geralmente de tudo quanto é vídeo de Zafón. Com razão, né, gente? Não tô criticando, porque, enfim, espalhar Zafón é espalhar amor. Tá, mas o que faz parte da Sombra do Vento, né? A Sombra do Vento, digamos, seria o livro no momento que é o do meio, né? Porque logo depois o Zafón lançou O Jogo do Anjo, que vem antes da Sombra do Vento. E em seguida, ele lançou O Prisioneiro do Céu. Em seguida não, né? Demorou uns aninhos. Ele lançou O Prisioneiro do Céu. E é o tipo terceiro, assim, sabe? Mas o interessante desta série é que você não precisa ler na ordem. Você pode ler numa ordem desorganizada. Só vai, só leia. Então tá, sabemos que tem esses 3 publicados, certo? Ok. Mais tarde eu conto mais uma coisinha para os padawans que não conhecem Zafón. Zafón, embora ele seja primeiramente conhecido pela Sombra do Vento, escreveu também outros livros. Outros 4 livros, para ser mais precisa. E esses 4 livros são muito bons também, só que eles não são tão falados por aqui. Eu gostaria de entender por quê. E vou falar um pouquinho sobre cada um, porque eu acho que esse vídeo não é só para quem não conhece Zafón, mas para também quem conhece, quem gosta dele, né? Geralmente quem gosta já vai atrás das obras, mas tem gente que não vai, então tudo bem, eu trago até vocês. Começando com o primeiro publicado pelo Zafón em 1993, que é O Príncipe da Névoa. Esse livro, ele faz parte dessa quadrilogia infanto-juvenil, que é como o Zafón considera. No entanto, eu discordo um pouco, porque acho que de infanto-juvenil, não muito. Tem uns rolês meio macabros sempre, né? Zafón é essa pessoa. Aqui nós conhecemos o Max, que é um garoto, eu acho que ele tem uns 10 anos por aí, sei lá, uns 12. E ele, com a família, se muda pra um vilarejo, né, numa área litoral. Só que essa casa, ela tem uns mistérios, ela tem algumas coisas que foram deixadas lá. Ela tem um jardim muito intrigante, que tem uma vibe um tanto estranha. E o Max, curioso por si só, começa a observar que algumas coisas dentro da casa estão acontecendo e que alguns comportamentos da família, do gato lá, da irmã dele, enfim, tá tudo muito estranho. E ele começa a investigar. Ele faz um amigo, o Roland, que inclusive acaba se interessando pela irmã do Max. Eles começam a se conhecer, o Roland meio que apresenta o vilarejo pra ele, e ao longo do tempo o Max vai notando coisas estranhas, cada vez mais estranhas. A irmã mais velha dele, a Alicia, começa a ter uns sonhos estranhos, enquanto a mais nova começa a ouvir vozes e coisas estranhas começam a aparecer no porão, e sombras e vultos. Então, tudo isso acaba, né, criando um caminho até esse grande mistério, que é extremamente macabro. Inclusive, nós vamos conhecendo o que é e quem é o Príncipe da Névoa. Esse é um dos meus livros favoritos de Zafón, porque... primeiro porque teve um final com um detalhe que me deixou
impactada, muito impactada. E segundo, porque eu achei que foi um dos livros publicados de uma forma mais sincera, sabe? Não digo em relação a Zafon exatamente, mas a atitude dele de publicar da forma que ele publicou, eu achei muito legal. Ele deixa aqui logo no início uma nota do autor e ele fala que quando ele foi publicar, né, ele não publicou logo quando ele escreveu esse livro, foi anos depois, então ele sentiu aquela insegurança por saber que a escrita dele já tinha amadurecido. E geralmente o normal era ele querer intervir, né, mas ele decidiu que não. Ele decidiu que ele publicaria exatamente da forma que ele tinha escrito, sem fazer alterações significativas, porque ele queria que o leitor tivesse realmente essa experiência do primeiro trabalho dele, para depois acompanhar esse desenvolvimento de escrita, o amadurecimento das composições de frase, enfim. E eu achei isso muito legal, assim, eu me senti um pouco mais próxima dele, e eu acho que é uma leitura essencial para quem gosta de Zafon. Aí depois veio a publicação de O Palácio da Meia-Noite, que é um livro também bastante legal. Não é o meu preferido de Zafon, eu gosto muito também, gosto muito, mas os outros eu gosto mais. Aqui nós conhecemos Ben e Shiri, que são irmãos gêmeos, né? Mas que na infância foram separados. E o Ben, ele cresceu no orfanato, enquanto a Shiri cresceu com a avó, se não me engano, deles. Aos 16 anos, eles se encontram e acabam descobrindo que são irmãos. Só que tem um problema. Eles precisam escapar de uma criatura que tá assombrando eles. Para poder escapar dessa criatura, eles vão contar com a ajuda de outros 6 órfãos que formam o grupinho do Ben, né, lá no orfanato. E é um grupo que sempre se encontra nesse Palácio da Meia-Noite, né, que eles chamam Palácio da Meia-Noite. E o legal é que aqui as coisas acontecem em alguns cenários pontuais. Se passa, por exemplo, numa estação velha, ferroviária. Se passa nesse palácio. Eu adoro como o Zafon explora os cenários que ele escolhe, como ele torna a penumbra cada vez mais macabra, ao mesmo tempo com um tom muito poético. Cara, o cara é genial. Ele é muito bom. E aí o próximo da lista, né, o próximo publicado depois, né, foi As Luzes de Setembro. Eu amo os títulos dos livros de Zafon, sério. As Luzes de Setembro aqui nós vamos acompanhar a Irene e o Ismael, né, que são dois dos jovens. E eles se conhecem quando ela se muda, né, de Paris pra uma cidade no litoral da Normândia, com a família. E aí aqui eles fazem de tudo pra desvendar o mistério de um fabricante de brinquedos que mora numa mansão enorme, linda e muito aterrorizante. Ou seja, brinquedos num negócio macabro. Você já espera um negócio barra pesada. Espere mesmo, porque é Zafon, gente, é Zafon. Aqui o Zafon traz um negócio diferente. Eu, assim, como eu já leio o Zafon há um tempo, eu meio que saquei algumas coisas. Só que daí, quando eu li esse aqui, ele me surpreendeu, assim, com o que é o tchananã da história, assim, o que é aquilo, aquela força maligna, o que é. Eu adorei saber o que era. Eu não conhecia, eu nem sabia disso antes. E aí, a partir deste livro, né, eu acabei conhecendo essa coisa. Viu? Zafon é conhecimento, Zafon é cultura. É muito bom também. E aqui tem farol, eu amo farol. Aliás, não só nesse aqui, nesses dois tem farol. E ai, eu adoro coisas que se passam em farol. Eu adoro. Litoral, praia, Recomendo demais Luzes de Setembro também. Outra coisa, né, acho que aqui é uma proposta um pouco mais diferente do que o normal de Zafon, mas igualmente envolvente, intrigante, te deixa arrepiada, te deixa com medo. Sim, eu fiquei com medo, acho que todos os livros de Zafon eu fiquei com medo. E apaixonada, né, gente, porque não dá pra não ficar apaixonada. E por fim, né, o quarto, que faz parte desses 4 aí, só que, ó, sim, um detalhe. Esses aí não são relacionados, certo, gente? São totalmente independentes, a gente só chama de quarteto porque é o quarteto que o Zafon lançou independente. E aí, faltando nessa lista, e foi o primeiro livro que eu li de Carlos Ruiz Zafon, na verdade, é Marina. Sem dúvida, é um livro fantástico. Eu diria que é um livro que ajuda você a ter aquela vontade de conhecer o autor e outras obras, de procurar ver o que mais ele oferece, porque é tão bom, sabe? Você lê isso aqui e você fica, eu quero mais. Aqui nós conhecemos o Oscar, né? O Oscar. Ele mora num tipo de escola, assim, eu não lembro agora se é um orfanato. Um belo dia nas férias, todo mundo vai embora, ele não tem muito pra onde ir. Então ele sai nas ruas e ele vai andando por aí até que ele descobre uma casa muito bonita e diferente. Tem um gato lá que ele fica... tô te vendo. Ele vai e entra nessa casa.
coisas acontecem, ele vai lá e retorna, e aí lá existe uma garota, né, a Marina, e ele conhece ela e os dois acabam criando uma amizade. Ela também tem um pai, que é uma criatura muito peculiar, assim, não criatura no sentido, né, talvez bestial, mas uma pessoa, só porque ele é realmente um ser peculiar. Eles têm um jeito de viver, de enxergar as coisas, eles têm uma filosofia de vida um pouco diferente, daí isso acaba atraindo o Oscar e ele vai lá todos os dias desse recesso, né, das aulas. Aqui também tem outro mistério, dessa vez que envolve os túneis subterrâneos da cidade. Gente, é muito barra pesada. Tá, eu não tô falando barra pesada de ser tão barra pesada, mas é assim... É que eu tô juntando, eu tô colocando numa questão de a narrativa dele falando isso, a descrição do local, o que há lá dentro, o que assombra aquele espaço, que caramba, é grotesco, é maravilhoso e é aterrorizante pra caramba. E assim, eu não sei como esse povo dessa idade tem coragem de fazer as coisas que eles fazem. Eu ia me esconder embaixo da cama com um cobertor, no mínimo. Eu não quero falar muito, até porque eu não sei direito como explicar pra vocês o que é esse livro. Eu quero mais que vocês leiam e que vocês me falem se vocês gostam ou não. E aí, o que eu queria falar sobre um ponto geral da narrativa de Zafón. Ele escreve coisas num tom muito forte de suspense. Ele faz isso com uma descrição, às vezes, bastante metafórica, e torna tudo muito poético. Eu acho a narrativa de Zafón extremamente poética e é a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei sabendo que ele criou uma playlist no site dele para pessoas lerem os livros dele e terem uma sensação maior dentro daquele clima que ele quer passar, que ele é tão intenso, dentro dessa melancolia, que tem também bastante melancolia, eu sinto aqui nos livros dele. Pra mim é como se o tempo estivesse sempre nublado, meio chuvoso, aquele cheiro de grama molhada. Pra mim, o livro de Zafón é isso, sabe? É uma particularidade dele que, enquanto autor, enquanto escritor, enquanto artista, é algo marcante pra caramba. Então eu recomendo cegamente, assim, eu sei lá, tudo. Se alguém chegar, mas qual que eu começo? Não sei, te vira, vai. Só pega aí, lê a sinopse, qual que te interessa mais agora? Leia, não interessa qual, só leia Zafón. Sério, eu sou a maníaca, eu amo Zafón. Então é isso, gente, por que eu fiz esse vídeo? Não foi só de graça, foi porque eu realmente queria muito falar de Zafón. E também queria avisar a vocês que em breve terá o fechamento, né, assim, o desfecho do Cemitério dos Livros Esquecidos, né, que é essa série aqui que eu apresentei já. E vai ser o Labirinto dos Espíritos, que vai chegar como um calhamaço de 780 páginas, se não me engano. E a Suma, né, a Suma de Letras, a editora que publica Zafón aqui, ela vai publicar relançando esses livros aqui com uma outra capa, né, um design diferente, mais clean, mas eu adoro as capas originais, né, as primeiras capas, né, porque eu gosto muito, eu acho que é essa penumbra que eu sinto, essa árvore que toda... Entendeu? Então, gente, vá ler Zafón, vá ler A Sombra do Vento, vá ler os outros também, não deixe de ler os outros, vamos valorizar a obra completa de Zafón. E eu vou ler O Prisioneiro do Céu, sim, eu só não queria lê-lo ainda porque eu tava com medo que Zafón não lançasse mais nada e eu não queria ter lido tudo de Zafón já. Então eu deixei ele aqui e eu disse, não, eu só vou ler eu só vou ler O Prisioneiro do Céu quando esse cara lançar outro livro, porque eu não queria ficar sem livro de Zafón pra ler. Vou me preparar, vou reler tudo, aliás, assim, vou reler Zafón esse ano pra poder me preparar pro calhamaço. E não esquecer detalhe nenhum. Eu amo esse cara. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, porque Zafón precisa ser compartilhado. E eu lhe desejo ótimas leituras.